Isabela e Rafael eram um casal sólido e dedicado, vivendo na imensa cidade de São Paulo, Brasil. Juntos, desde os tempos de faculdade, construíram uma vida baseada em amor, parceria e na visão de um futuro promissor. Para eles, as conquistas não estavam apenas nas grandes realizações, mas também nos pequenos gestos e na cumplicidade do cotidiano. Isabela era professora do ensino fundamental, uma profissão que exercia com paixão. Cada criança em sua sala de aula era um universo único, e ela dedicava seu tempo a cada uma delas, acreditando firmemente que o ensino poderia transformar vidas. Embora o salário de professora fosse modesto, Isabela via a educação como uma missão e se orgulhava de contribuir para o desenvolvimento daquelas crianças. Rafael, por sua vez, trabalhava como gerente em uma empresa de tecnologia, um cargo que havia conquistado com esforço e dedicação. Ele via no trabalho não apenas um meio de sustento, mas uma representação de seu papel de provedor. Desde o início do relacionamento, Rafael se orgulhava de poder construir ao lado de Isabela uma vida segura e estável, mesmo em uma cidade como São Paulo, onde os desafios eram constantes. Ele sonhava em abrir seu próprio negócio no futuro, e essa perspectiva sempre foi um estímulo para continuar crescendo e investindo no próprio desenvolvimento. Um casamento de conexão e simplicidade. Isabela e Rafael valorizavam, acima de tudo, a relação que construíram ao longo dos anos. Mesmo com as demandas da vida na cidade, encontravam tempo para manter o relacionamento fortalecido. Um dos rituais que preservavam era o jantar de sábado à noite, quando se dedicavam a preparar uma refeição juntos. Entre risadas e receitas simples, cada jantar representava para eles um momento de pausa, uma oportunidade para compartilhar os detalhes da semana, as pequenas vitórias, as frustrações e, principalmente, para reforçar a cumplicidade que os unia. Nesses jantares, eles sonhavam acordados, imaginando o futuro que desejavam construir. Isabela e Rafael tinham um plano bem definido. Queriam comprar uma casa própria, garantir estabilidade e, eventualmente, abrir um pequeno negócio que complementasse a renda e lhes proporcionasse maior tranquilidade financeira. Eles viam nesses sonhos a realização de uma vida plena e compartilhada, onde o amor e o compromisso seriam os pilares de tudo o que construíssem. Era durante esses jantares que reafirmavam o compromisso de enfrentar qualquer desafio juntos. Para eles, aquela tradição era mais do que uma refeição. Era uma forma de fortalecer o amor e de garantir que, mesmo diante das dificuldades, continuariam lado a lado. O início de uma crise inesperada. Uma manhã de terça-feira, aparentemente comum, mudou tudo. Rafael foi chamado para uma reunião de emergência no trabalho. Ao chegar à sala, percebeu o ar pesado e tenso. Na reunião, o diretor anunciou que a empresa estava enfrentando uma crise econômica severa e que uma série de cortes era inevitável. Rafael escutou atordoado, enquanto seu cargo era incluído na lista de desligamentos. O mundo parecia girar ao seu redor. Rafael sempre se orgulhou de sua dedicação ao trabalho e nunca imaginou que poderia ser dispensado de forma tão repentina. Ele se via como um membro essencial da equipe, alguém que contribuiu para o crescimento da empresa. A notícia o pegou de surpresa e ele sentiu uma mistura de choque e descrença. Como seria possível que tudo pelo qual trabalhara estivesse agora em risco? Ao voltar para casa, Rafael tentava manter a compostura, mas sua mente estava repleta de dúvidas. Sentia-se desorientado, incapaz de imaginar um futuro em que não pudesse prover para Isabela. Ele não queria demonstrar a extensão de sua frustração, mas ao ver Isabela esperando por ele, com um sorriso acolhedor, não conseguiu esconder a dor. Contou sobre a demissão, tentando minimizar o impacto, e disse que logo encontraria outro emprego. Isabela, ao ouvir sobre a demissão, percebeu a tensão no olhar de Rafael. Ela sabia que seu marido era orgulhoso e que a perda do emprego o abalava profundamente. Mesmo assim,
com sua habitual postura otimista, segurou a mão dele e o encorajou a ver a situação como uma oportunidade de descansar, reorganizar-se e explorar novas possibilidades. Ambos sabiam que tinham uma quantia guardada para emergências e que, com um pouco de paciência, Rafael logo conseguiria uma nova colocação. Uma esperança que se dissipa com o tempo. Nos primeiros dias, Rafael tentou seguir o conselho de Isabela e encarou a situação com otimismo. Ele se dedicou a atualizar o currículo, entrou em contato com ex-colegas e marcou entrevistas. Inicialmente, acreditava que sua experiência e qualificação o ajudariam a conseguir um novo cargo rapidamente. Contudo, o mercado de trabalho se mostrou mais competitivo do que ele previra, e as respostas negativas começaram a se acumular. A cada entrevista sem retorno, a confiança de Rafael diminuía. Ele começou a duvidar de si mesmo e o desânimo se tornou um peso constante. O fundo de emergência, que antes parecia suficiente, começou a minguar. O aluguel, as contas de consumo, o plano de saúde e outras despesas continuavam a chegar, e em poucos meses, as economias que haviam acumulado ao longo dos anos estavam quase esgotadas. Para ajudar a manter o orçamento, Isabela assumiu aulas particulares e tarefas extras, como a correção de provas para outros professores. Mas o trabalho adicional começou a afetar sua saúde. Ela passava horas corrigindo provas, preparando atividades e se dedicando aos alunos, enquanto tentava apoiar Rafael emocionalmente. O esforço extra começou a pesar e Isabela, que sempre fora forte, sentia-se exausta. Rafael, por sua vez, começou a sentir uma mistura de vergonha e frustração. Ele se via como responsável por manter a segurança financeira do casal e sentia-se impotente por não conseguir cumprir esse papel. Cada resposta negativa do mercado de trabalho parecia uma nova derrota, e ele evitava contar a Isabela sobre as entrevistas frustradas para não preocupá-la ainda mais. As primeiras rachaduras no relacionamento. Com o esgotamento das economias, Isabela e Rafael se viram diante de uma escolha difícil: recorrer ao crédito para cobrir as despesas ou abrir mão de algumas necessidades básicas. Essa situação começou a afetar o relacionamento de uma forma que ambos não esperavam. As conversas, antes leves e repletas de cumplicidade, tornaram-se tensas e recheadas de preocupações. Rafael, que sempre assumira a responsabilidade de prover, agora se via incapaz de sustentar a família e sentia-se cada vez mais frustrado e culpado. Isabela, que tentava manter o otimismo e evitar que as dificuldades financeiras corroessem o amor que compartilhavam, também começou a se sentir sobrecarregada. Ela queria apoiar Rafael, mas o cansaço físico e emocional estavam tirando suas forças. As pequenas discussões, antes inexistentes, tornaram-se frequentes. Questões banais, como a conta de supermercado ou o uso do carro, se transformaram em motivos de conflito. Rafael, lutando com o próprio orgulho, passou a evitar discutir suas tentativas fracassadas de conseguir um novo emprego. Para ele, cada tentativa frustrada era um lembrete de que estava falhando com Isabela e com o próprio futuro. Sentia que a situação estava desmoronando e que, a cada mês, a distância entre eles aumentava. O símbolo de esperança e o primeiro passo para a reconexão. Apesar das tensões, Isabela insistiu para que mantivessem o jantar de sábado. Para ela, aquele ritual representava a união que eles sempre valorizaram e que, apesar das dificuldades, ainda estava ali. Mesmo que fosse uma refeição simples, Isabela acreditava que esse momento era fundamental para lembrar do amor e do compromisso que os unia. Na primeira noite em que retomaram a tradição após a demissão de Rafael, ele preparou uma refeição com o que havia na despensa e os dois se sentaram em silêncio. Isabela tentou puxar assunto sobre o futuro, encorajando Rafael a não desistir de encontrar uma nova oportunidade. No entanto, ele parecia distante,
e mal tocava na comida, perdido em pensamentos. Isabela percebeu que ele estava mais abalado do que aparentava e sentiu um medo crescente de que o casamento não resistisse àquela crise. Com o passar do tempo, até o jantar de sábado começou a perder o valor simbólico. Rafael, desanimado e com o orgulho ferido, sugeriu que talvez fosse melhor ir morar temporariamente com a mãe para reduzir despesas. Isabela, chocada com a ideia, viu isso como um sinal de que a união que um dia fora tão sólida estava se desmoronando. Um momento de sinceridade e alívio. Em uma noite de tensão, após mais uma discussão sobre as contas acumuladas, Isabela e Rafael se sentaram em silêncio no sofá. Cada um estava imerso em seus próprios pensamentos, e o peso da situação parecia insuportável. Rafael, sentindo uma necessidade urgente de se abrir, confessou a Isabela o medo de que jamais conseguiria oferecer a ela a estabilidade que merecia. Ele se sentia derrotado e temia que todo o esforço fosse em vão. Isabela, ao ouvir a vulnerabilidade do marido, sentiu que as próprias preocupações diminuíam um pouco. Segurando sua mão, ela disse com carinho: "Eu não me casei com você pelo que você pode me dar. Me casei porque te amo, e esse amor não depende de dinheiro ou status." Aquelas palavras trouxeram um alívio a Rafael, que se sentiu mais compreendido e menos pressionado. Esse momento de honestidade e apoio renovou o vínculo entre eles e os lembrou do que realmente importava: o peso das dívidas e a desesperança crescente. Os meses se passaram e a situação de Isabela e Rafael se tornava cada vez mais complicada. As dívidas, antes gerenciáveis, agora se acumulavam como uma montanha cada vez mais difícil de escalar. Com o aluguel e as contas atrasadas, o casal começou a receber notificações de cobrança, e cada nova ligação do banco era como um lembrete cruel da situação financeira precária em que se encontravam. Rafael, pressionado pela falta de alternativas, conseguiu um emprego temporário como entregador de aplicativos. Embora o trabalho estivesse muito abaixo de sua formação e pagasse pouco, ele se agarrou à oportunidade com todas as forças. Cada entrega que realizava era um esforço para restaurar sua dignidade e provar a si mesmo que ainda poderia contribuir para o sustento da família. No entanto, o trabalho temporário exigia longas horas de dedicação e, além de prejudicar seu descanso, a rotina exaustiva, somada à frustração de estar em um emprego muito distante de sua formação, começou a afetá-lo emocionalmente. Isabela, por sua vez, mantinha sua rotina na escola e continuava a pegar aulas extras para cobrir parte das despesas. Mas o cansaço acumulado começou a desgastar não só seu corpo, mas também seu ânimo. Ela tentava manter o otimismo, mas a realidade se mostrava cada vez mais difícil, minando pouco a pouco sua esperança e deixando-a preocupada com o futuro do casal. Cada vez mais sobrecarregada, Isabela sentia que suas energias se esgotavam. Mesmo assim, ela resistia em compartilhar seus receios com Rafael, temendo que ele se culpasse ainda mais pela situação. Discussões e primeiras rachaduras no relacionamento. As tensões aumentaram, e com elas as discussões entre o casal se tornaram inevitáveis. Rafael, sobrecarregado e envergonhado por sua situação, passou a questionar cada gasto que Isabela fazia, inclusive itens essenciais. Mesmo as compras básicas no mercado tornaram-se motivo de briga. "Precisamos mesmo de tanta coisa?" ele reclamava, ignorando que a lista de compras de Isabela já estava reduzida ao mínimo. Isabela, exausta, começou a perder a paciência. A rotina pesada e o peso de sustentar sozinha as despesas essenciais a deixaram irritadiça, e cada comentário de Rafael parecia mais uma crítica à sua dedicação. Em uma noite, durante uma discussão acalorada, ela questionou o que ele realmente estava fazendo para resolver a situação. Questionou por que ele não aceitava qualquer emprego fixo, em vez de se prender a trabalhos temporários. Rafael, ao se sentir atacado,
Retrucou que Isabela não compreendia o quanto ele estava tentando e que seu orgulho estava em jogo. A cada discussão, Isabela e Rafael se distanciavam um pouco mais. O amor que antes parecia inabalável, agora estava ofuscado pelo estresse, pela frustração e pelas inseguranças diárias. E mesmo nos momentos de silêncio, o peso da situação parecia sufocar qualquer possibilidade de reconciliação. O apoio de amigos e a interferência de Dona Vera. Sentindo-se sem saída, Isabela decidiu buscar conselhos de sua amiga Mariana, que a conhecia há anos e sempre fora uma confidente nos momentos difíceis. Ao saber da situação do casal, Mariana sugeriu que eles tentassem buscar apoio financeiro temporário com amigos ou familiares para aliviar um pouco as despesas. Embora hesitante, Isabela considerou a ideia. Ela sabia que Rafael, orgulhoso e reservado, não aceitaria facilmente esse tipo de ajuda, mas ao mesmo tempo sentia-se sem alternativas. Ao chegar em casa, decidiu falar com Rafael sobre o assunto. Como imaginava, a conversa não foi fácil. Rafael rejeitou de imediato a ideia de pedir ajuda a amigos e insistiu que eles deveriam resolver a situação por conta própria. Em um ato de desespero, decidiu recorrer à sua mãe, Dona Vera, uma mulher de opiniões fortes que sempre mantivera uma postura crítica em relação ao casamento do filho. Dona Vera concordou em ajudar financeiramente, mas não sem antes expressar sua desaprovação em relação a Isabela. Em conversas privadas com Rafael, ela não hesitava em dizer que talvez o casamento não fosse a melhor escolha para ele e que Isabela estava fora da realidade ao não entender a posição do marido. Embora Rafael discordasse das palavras da mãe, o peso das cobranças de Vera e as incertezas já existentes fizeram com que ele passasse a questionar ainda mais a própria situação. Um acidente e um novo desafio. Como se a situação já não estivesse complicada o suficiente, Rafael sofreu um pequeno acidente enquanto fazia uma entrega em um dia chuvoso. Sua moto derrapou em uma curva e ele acabou se ferindo levemente, mas o suficiente para impossibilitá-lo de trabalhar por alguns dias. Além disso, a moto, que era sua principal fonte de renda, sofreu danos que exigiriam um investimento para o conserto, uma despesa que o casal não tinha como arcar. Esse novo revés abalou ainda mais o casal. Rafael, se sentindo cada vez mais impotente e derrotado, começou a cogitar desistir do trabalho temporário, alegando que cada tentativa de melhorar a situação parecia ser sabotada pelo destino. Isabela, por sua vez, tentava se manter forte, mas o desgaste emocional começava a afetá-la também. O acidente trouxe à tona discussões sobre o que fariam dali em diante e se haveria uma solução viável para os problemas financeiros que enfrentavam. Isabela, sentindo o peso de tudo o que estava acontecendo, sugeriu que precisavam buscar uma nova solução, uma que envolvesse uma mudança significativa. E essa ideia logo começou a tomar forma. Um símbolo de esperança, o último jantar de sábado. Apesar das dificuldades, Isabela continuou tentando manter a tradição do jantar de sábado. Mesmo que fosse uma refeição simples, acreditava que aquele momento poderia ajudá-los a se reconectar, relembrando o porquê de estarem juntos. Ela preparou uma sopa simples e os dois se sentaram à mesa em silêncio, uma atmosfera muito diferente dos jantares animados de outrora. Enquanto comiam, Rafael quebrou o silêncio e admitiu a Isabela que tinha medo de nunca mais conseguir oferecer a ela a vida que haviam planejado juntos. Ele expressou suas inseguranças, dizendo que se sentia impotente e que a cada novo obstáculo, o sonho de estabilidade parecia mais distante. Isabela, ao ouvir o marido, sentiu o coração apertado, mas segurou suas mãos e respondeu: Rafael, o que importa não é o que você pode me dar. Estamos juntos para compartilhar a vida, seja ela como for. Esse momento de vulnerabilidade trouxe um breve alívio ao casal, relembrando-os do que os unia desde o início. No entanto, sabiam que a realidade ainda os aguardava.
e que aquele jantar, embora reconfortante, não resolveria as dificuldades que enfrentavam. Isabela propõe uma mudança radical. Nos dias que se seguiram, Isabela começou a refletir sobre o que poderiam fazer para resolver a situação de forma mais definitiva. Foi então que teve uma ideia. E se deixassem a vida na cidade e se mudassem para o interior, onde poderiam começar de novo, com um custo de vida mais baixo e longe da pressão das dívidas? A ideia a princípio parecia improvável, mas quanto mais refletia, mais sentia que aquela mudança poderia ser a resposta que procuravam. Sabia que Rafael poderia resistir à ideia, mas decidiu conversar com ele sobre o assunto, acreditando que aquele plano poderia oferecer uma nova perspectiva para o casal. Uma noite, Isabela expôs seu plano, sugerindo que recomeçassem em uma cidade menor e mais tranquila. Rafael, a princípio, se mostrou cético, temendo que uma mudança drástica como aquela fosse apenas mais um risco que, se fracassasse, poderia custar caro. No entanto, ao ver a esperança e a convicção nos olhos de Isabela, ele começou a reconsiderar. Talvez, ele pensou, aquele novo começo fosse exatamente o que precisavam para reconstruir sua paz e, finalmente, superar os problemas que haviam corroído seu relacionamento e sua segurança financeira. Após longas conversas, Rafael aceitou a ideia. E assim, com um misto de ansiedade e esperança, o casal se preparou para a próxima etapa. Recomeçar do zero, com a expectativa de que, longe das pressões da cidade grande, encontrariam a paz e a estabilidade que tanto desejavam. Recomeço no interior. A decisão estava tomada. Após muitas conversas, Isabela e Rafael concordaram em deixar São Paulo e recomeçar em uma pequena cidade do interior. Usaram o que restava de suas economias para alugar uma casa simples, em um local onde o custo de vida era mais baixo e onde o ritmo era menos frenético. Era uma vila com casas coloridas e ruas tranquilas, rodeada por áreas verdes e um céu claro que Isabela achou encantador desde o primeiro instante. A mudança trouxe um alívio inicial. No novo lar, sentiram que finalmente podiam respirar sem o peso das dívidas acumuladas e das lembranças de uma vida que parecia constantemente fora de controle. Rafael ainda se adaptava a essa nova realidade, mas Isabela, que sempre sonhara com um estilo de vida mais simples, rapidamente se integrou à cidade. Ela conheceu os vizinhos e até se ofereceu para dar aulas de reforço em uma escola local. Em cada rosto sorridente e cada gesto de acolhimento da comunidade, sentia-se mais certa de que aquela escolha poderia ser o início de algo bom. A colheita de novas esperanças. Com o tempo, Isabela e Rafael decidiram se envolver na agricultura e apicultura locais. Com a ajuda de Mariana, uma amiga de longa data que tinha experiência na área, aprenderam a cultivar uma pequena horta no terreno ao lado da casa e a cuidar de algumas colmeias. Mariana os incentivou a vender o mel e as hortaliças na feira da cidade, onde poderiam ganhar algum dinheiro enquanto contribuíam para a comunidade. Rafael, ainda inseguro sobre esse novo estilo de vida, dedicou-se ao trabalho manual com uma determinação silenciosa. Enquanto cuidava das colmeias e da terra, ele se surpreendia ao perceber o quão gratificante era ver o resultado de seu próprio esforço. A cada melgueira cheia de mel e a cada verdura que colhia, sentia uma nova sensação de propósito. A vida no campo, com seu ritmo desacelerado, trouxe uma paz que ele havia esquecido ser possível. Isabela, animada com a ideia de vender os produtos na feira, mergulhou no trabalho com o entusiasmo de quem encontrava ali uma nova missão. Passou a estudar técnicas de cultivo, a entender sobre as abelhas e a se envolver com a comunidade de pequenos produtores locais. A cada novo aprendizado, sentia-se mais realizada e confiante de que o interior oferecia uma chance genuína de recomeço. O golpe do banco e a desilusão. Após alguns meses de paz e trabalho no interior, Isabela e Rafael começaram a sentir que finalmente poderiam prosperar.
Mas a tranquilidade foi interrompida por uma carta inesperada do banco. A correspondência trazia uma notificação de cobrança. A dívida que haviam deixado em São Paulo ainda estava ativa e, com os juros acumulados, o valor exigido pelo banco era significativo. A notificação alertava que, caso não fosse pago em breve, o banco executaria seus bens, o que significava que poderiam perder até mesmo o pouco que tinham investido no novo lar. A notícia trouxe à tona velhos medos e inseguranças. Rafael, que começava a se sentir em paz, foi tomado por uma sensação de pânico. Ele passou a questionar se a decisão de se mudar para o interior fora correta, temendo que o recomeço pudesse não passar de uma ilusão. A dívida parecia um fantasma do qual não conseguiriam escapar. Ao ouvir sobre a carta do banco, Isabela, embora igualmente assustada, decidiu que não permitiriam que aquilo destruísse tudo o que haviam construído até ali. Determinada a lutar, propôs a Rafael uma solução ousada: organizar uma feira solidária com o apoio da comunidade. Isabela acreditava que, com a ajuda dos moradores, poderiam arrecadar o valor necessário para cobrir a dívida, além de fortalecer ainda mais os laços com a cidade. O ato de solidariedade da comunidade. A ideia de Isabela foi recebida com entusiasmo pela comunidade. Mariana imediatamente se ofereceu para ajudar na organização da feira e começou a mobilizar os pequenos produtores e comerciantes locais. Ela e Isabela passaram horas planejando o evento, discutindo as barracas de alimentos, os artesanatos e os produtos que poderiam oferecer. Em pouco tempo, a notícia se espalhou pela cidade e muitos moradores, que já tinham carinho pelo casal, começaram a doar produtos e a divulgar o evento. Na noite antes da feira, Isabela e Rafael estavam exaustos, mas sentiam uma conexão renovada. O apoio da comunidade reacendeu em ambos a esperança e a confiança no futuro. Rafael, tocado pela generosidade de todos, sentiu-se motivado a fazer o possível para contribuir. Ele e Isabela trabalharam até tarde na preparação dos produtos, e o trabalho conjunto reforçou o vínculo que, há tempos, parecia abalado pelas dificuldades. O dia da feira e o apogeu da superação. Quando o dia da feira finalmente chegou, a praça da cidade estava tomada por barracas decoradas e mesas repletas de produtos frescos. Os habitantes da cidade compareceram em peso e até moradores de cidades vizinhas apareceram para prestigiar o evento e apoiar o casal. Isabela e Rafael, emocionados com o apoio recebido, recepcionaram cada um com gratidão, encantados pela generosidade de todos. A feira rapidamente se transformou em um evento alegre e movimentado. Além das vendas, muitas pessoas contribuíram com doações e compartilharam palavras de incentivo, contando histórias de superação e esperança. Para Isabela e Rafael, aquilo não era apenas uma ajuda financeira, era uma demonstração de solidariedade e de pertencimento àquela comunidade que os acolhera tão bem. No final do dia, ao contar o dinheiro arrecadado, perceberam que haviam conseguido não apenas o valor necessário para negociar a dívida, mas um pouco mais, o que lhes permitiria reinvestir no negócio de mel e hortaliças. A sensação de alívio e vitória era indescritível. Sentiram-se mais unidos do que nunca, e aquele dia se tornou um símbolo de superação para ambos. O momento de reconciliação e promessa de companheirismo. Depois de um dia exaustivo, mas cheio de conquistas, Isabela e Rafael voltaram para casa. Sentaram-se à mesa e se entreolharam, exaustos, mas com um sentimento de cumplicidade que não experimentavam havia muito tempo. Rafael, ainda emocionado, segurou as mãos de Isabela e disse com a voz embargada: "Eu nunca teria conseguido isso sem você. Hoje eu entendi o verdadeiro valor de estar ao lado de alguém que acredita em mim, mesmo nos piores momentos." Isabela, com lágrimas nos olhos, respondeu: "E você esteve ao meu lado o tempo todo, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Este é o nosso recomeço, Rafael.
E prometo que enfrentaremos qualquer desafio juntos, como fizemos hoje. Eles se abraçaram, e naquele instante, todas as dores e dificuldades pareceram se dissipar. O dia da feira não apenas os livrara das dívidas, mas também resgatar o amor, o respeito e o compromisso que haviam perdido de vista durante as dificuldades. O reencontro com a paz e o futuro promissor. Nos dias que se seguiram, Isabela e Rafael sentiram-se em paz, prontos para enfrentar o que o futuro reservasse. O apoio da comunidade não só os ajudou financeiramente, mas também os fez perceber o valor da generosidade e da cooperação. O casal decidiu que dali em diante manteria laços mais fortes com a cidade e buscaria contribuir ativamente para o bem-estar da comunidade que os acolhera em um momento tão difícil. A feira se tornou um marco na vida do casal, um ponto de virada que os reaproximou e lhes mostrou que a verdadeira força de um relacionamento está na capacidade de superar juntos os maiores desafios. Rafael e Isabela finalmente sentiam que haviam encontrado o lugar a que pertenciam e a vida que tanto desejavam construir, estabelecendo raízes na comunidade. Com o sucesso da Feira Solidária, Isabela e Rafael finalmente começaram a ver uma luz no fim do túnel. Agora, com a dívida renegociada e uma pequena reserva, decidiram expandir o pequeno negócio de mel e hortaliças. A comunidade que apoiou o casal no evento solidário continuava incentivando-os a se estabelecerem como produtores locais. As famílias da cidade compravam seus produtos regularmente e logo os dois começaram a participar da feira semanal para vender as hortaliças e os potes de mel. Cada nova venda representava um pequeno passo para a estabilidade, mas também algo muito maior. Era uma conquista de ambos, fruto de trabalho conjunto. Rafael, que antes considerava a vida no campo algo distante, sentia que, ao lado de Isabela, estava construindo algo significativo e duradouro. Isabela, por sua vez, encontrava nas visitas à feira uma nova fonte de motivação, encantando-se com cada elogio aos produtos e com as histórias que ouvia das famílias que os compravam, enfrentando novos desafios no negócio. Entretanto, o trabalho no campo não era isento de dificuldades. Durante um período de seca, a horta que Isabela cuidava com tanto zelo começou a murchar. As hortaliças não se desenvolviam como deveriam, e a falta de chuvas fez com que algumas plantas secassem. A situação começou a preocupar o casal, pois uma queda na produção significava menos produtos para vender e, consequentemente, menos renda. Isabela se sentiu desanimada. Ela nunca havia enfrentado esse tipo de desafio e temia que a produção fosse comprometida permanentemente. Em uma noite, enquanto refletia sobre a situação, compartilhou suas preocupações com Rafael, que, apesar da inexperiência com a agricultura, sugeriu uma solução. Ele se lembrou de algumas técnicas de irrigação que havia visto os vizinhos usarem e sugeriu que tentassem uma improvisação para minimizar o problema. Os dois passaram horas estudando e planejando uma pequena irrigação para a horta, que ajudou a salvar parte da plantação. Esse episódio fez com que ambos percebessem que, mesmo diante das adversidades, poderiam confiar no trabalho conjunto e na criatividade para superar os obstáculos. Cada pequeno desafio que superavam reforçava o vínculo entre eles e renovava a confiança no futuro. Momentos de reflexão e redescoberta. Com o passar do tempo, o casal passou a ver a vida no campo como uma experiência transformadora. Certo dia, ao final do trabalho, decidiram fazer uma pausa para descansar à beira de um lago próximo à casa onde moravam. Sentaram-se lado a lado, observando as águas tranquilas e o céu claro. Ali, Rafael, em um momento de introspecção, sentiu a necessidade de abrir seu coração. Isabela, eu passei tanto tempo achando que o sucesso estava ligado ao status e ao dinheiro que nunca parei para pensar no que realmente me fazia feliz. Agora, aqui com você, entendo que a paz e a simplicidade são muito mais valiosas do que qualquer cargo ou salário.
Isabela, emocionada com as palavras de Rafael, olhou para ele e segurou sua mão. Acho que o amor tem essa capacidade, Rafael. Ele nos ensina o que realmente importa, às vezes de maneira difícil, mas sempre verdadeira. O que mais importa para mim é que estamos juntos, nos momentos bons e nos desafiadores. Aquele momento de silêncio e compreensão mútua simbolizou tudo o que haviam conquistado. Cada adversidade que superaram parecia agora um ensinamento valioso, um passo necessário para chegarem aonde estavam. Ambos sentiram uma paz genuína ao se reconectar um ao outro e ao perceber que estavam crescendo juntos. O primeiro grande sucesso do negócio. Os meses de esforço conjunto começaram a dar frutos. A horta e as colmeias prosperaram e o casal decidiu ampliar o leque de produtos. Com a ajuda de produtores locais, passaram a preparar geleias e conservas, itens que logo se tornaram populares entre os clientes da feira. Rafael e Isabela, agora com uma base financeira mais segura, começaram a investir um pouco mais no pequeno negócio. Na primeira colheita completa após a feira solidária, Isabela e Rafael celebraram uma venda recorde. Pela primeira vez, sentiam a segurança de que o trabalho que estavam construindo juntos não só os sustentava, mas também oferecia uma estabilidade antes inimaginável. Eles ainda enfrentavam dificuldades e trabalhavam intensamente, mas o sucesso era o combustível para continuar acreditando em seu potencial como empreendedores rurais. O resgate do amor e a nova promessa. Certa noite, após um dia especialmente movimentado, Rafael decidiu preparar um jantar especial para Isabela, como forma de agradecimento por tudo o que ela havia feito. Ele queria não só comemorar o sucesso do negócio, mas também celebrar o amor que, depois de tantas provas, parecia mais forte do que nunca. Enquanto jantavam sob o céu estrelado, Rafael segurou a mão de Isabela e disse: "Quero que saiba que tudo o que conquistamos é graças a você. A sua força e o seu apoio, eu nunca teria chegado até aqui sem isso." Isabela, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Rafael, a vida nos testou de muitas maneiras, mas se estamos aqui hoje, é porque acreditamos um no outro. Prometo que estarei ao seu lado, independentemente do que o futuro nos reserva." Esse jantar marcou um novo compromisso entre eles. Com as finanças finalmente em ordem e o negócio consolidado, Isabela e Rafael puderam, enfim, desfrutar de uma paz que há muito não sentiam. O futuro, que antes parecia ameaçador, agora parecia brilhante e promissor. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, sempre confiando na força que os unia, fortalecendo os laços com a comunidade. Com o negócio prosperando, Isabela e Rafael também decidiram retribuir a comunidade que os acolheu tão bem. Eles passaram a contribuir com uma parte dos lucros para ajudar a manter a feira e a apoiar pequenos produtores da região. Essa iniciativa foi bem recebida e o casal se tornou querido entre os moradores, que viam em sua história um exemplo de superação. Isabela, que também continuava a dar aulas, viu nas crianças da cidade uma nova fonte de inspiração. Além das aulas regulares, ela começou a organizar pequenos eventos para ensinar sobre agricultura e sustentabilidade, mostrando como o contato com a terra e a natureza podia ser enriquecedor. Sentia-se realizada ao compartilhar o conhecimento que ela e Rafael haviam adquirido, acreditando que essas lições seriam valiosas para as novas gerações. Rafael, por sua vez, se envolveu em projetos de infraestrutura local, ajudando na melhoria de estradas e no desenvolvimento de práticas mais sustentáveis. Ele descobriu um propósito no trabalho comunitário e encontrou novas maneiras de aplicar suas habilidades, agora com a motivação de fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Compromisso e agradecimento. Na celebração de um ano do negócio, Isabela e Rafael organizaram um jantar especial para amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Durante o jantar,
Rafael fez um brinde, emocionado, expressando sua gratidão a cada pessoa que os apoiou na trajetória. Vocês fazem parte da nossa história e somos imensamente gratos por isso. Agradeço especialmente a Isabela, minha companheira, que acreditou em nós mesmo quando parecia impossível. Isabela, emocionada, respondeu: Rafael, tudo o que passamos nos tornou mais fortes. Hoje sei que podemos enfrentar qualquer desafio, porque juntos aprendemos a superar o que parecia insuperável. O casal brindou ao futuro, rodeado de amigos e apoiadores, e sentiu que havia alcançado algo muito maior do que a estabilidade financeira. Haviam construído uma vida repleta de propósito, respeito e amor, fortalecidos por tudo o que enfrentaram. Um desafio inesperado: a volta das dívidas. Apesar de todas as conquistas, Isabela e Rafael ainda tinham uma última prova a enfrentar. Em um dia aparentemente comum, enquanto cuidavam da horta, uma nova carta do banco chegou. O documento trazia uma notificação informando que, devido a mudanças nas taxas de juros e cláusulas contratuais, a dívida que acreditavam estar sob controle havia aumentado consideravelmente. Além disso, o banco exigia um pagamento adicional para evitar a retomada de qualquer ativo que possuíssem. A surpresa foi devastadora. Rafael, que finalmente sentia a tranquilidade de uma vida reconstruída, sentiu o peso do pânico. Fechou-se em um silêncio profundo, revisitando os antigos temores de fracasso e ruína financeira. Isabela, embora igualmente abalada, buscou pensar racionalmente, tentando manter a calma e considerar possíveis alternativas para enfrentar o novo obstáculo. Naquela noite, Rafael sugeriu algo que Isabela jamais esperaria. Talvez devêssemos vender a propriedade e o negócio para quitar tudo de uma vez. Começar de novo em outro lugar, sem essa pressão. Embora o comentário parecesse lógico, Isabela percebeu nele um sinal de desistência e sentiu que estavam à beira de perder tudo o que haviam construído, não apenas financeiramente, mas também emocionalmente. Ela sabia que desistir agora significava muito mais do que abrir mão de um imóvel. Seria como apagar todos os passos que haviam dado até ali. Isabela respirou fundo e, olhando para Rafael, afirmou: Não chegamos até aqui para desistir. Este é o nosso lar, nosso sustento, e vamos lutar por ele. Não é a primeira vez que enfrentamos algo assim. Vamos encontrar uma solução, juntos. Decidindo lutar juntos. Determinada a não perder o que haviam conquistado, Isabela propôs buscar alternativas. Conversou com Mariana, que sugeriu a organização de um evento beneficente para arrecadar fundos. Sabia que seria uma tarefa difícil, mas tinha a esperança de que, com o apoio da cidade, pudessem cobrir o valor necessário e salvar o pequeno negócio. Ao saber da situação, a comunidade, que já nutria um carinho pelo casal, prontamente ofereceu ajuda. Logo, vizinhos e amigos se uniram, planejando uma nova feira solidária com barracas de comida, apresentações musicais e vendas de produtos de pequenos negócios da região. O casal ficou emocionado com a resposta da comunidade, e Rafael, que inicialmente hesitara, sentiu-se motivado a lutar pela vida que haviam construído. Trabalharam dia e noite na preparação dos produtos e na organização da feira, enquanto Mariana e outros amigos da cidade cuidavam dos detalhes. Na noite anterior ao evento, após horas de trabalho, Rafael e Isabela conversaram sentados à mesa da cozinha, cercados de caixas e produtos. Sabe, eu costumava achar que nosso lar era apenas um lugar físico, disse Rafael. Hoje percebo que ele está em cada gesto que construímos aqui, em tudo o que fizemos e em quem nos tornamos. Isabela, emocionada, segurou a mão dele e respondeu: E não importa o que aconteça amanhã, sempre teremos isso. O dia da feira, união e solidariedade. O dia da feira chegou e a praça da cidade estava lotada de pessoas dispostas a ajudar. A comunidade havia preparado barracas de artesanato
produtos caseiros e até mesmo um palco para apresentações locais. Desde as primeiras horas da manhã, moradores de todas as partes da cidade se uniram para apoiar o casal, transformando o evento em algo muito maior do que o previsto. A cada momento que passava, Isabela e Rafael se emocionavam com o apoio recebido. Mariana fez um discurso contando a trajetória de superação do casal e motivando todos a continuarem acreditando na importância da união em tempos difíceis. As palavras dela tocaram profundamente Isabela e Rafael, que perceberam o quanto aquela experiência havia fortalecido não apenas o negócio, mas também os laços que haviam criado na comunidade. Ao longo do evento, amigos, vizinhos e até desconhecidos se aproximavam para compartilhar histórias de superação, oferecendo palavras de apoio e motivação. O casal, emocionado, compreendeu que o verdadeiro valor do que haviam construído ia além de qualquer bem material. Estava no respeito, na solidariedade e no amor compartilhado com as pessoas ao seu redor. O alívio e a superação final. Ao final do dia, quando a feira estava quase terminando, Isabela e Rafael se reuniram para contar o valor arrecadado. Rafael segurou a respiração ao ver o montante. Haviam não só conseguido o valor necessário para negociar a dívida, mas também um pouco mais, o que permitia reinvestir no pequeno negócio e garantir a segurança que tanto desejavam. Quando receberam a confirmação de que a dívida havia sido quitada, Rafael sentiu uma mistura de emoções, como se todos os medos e inseguranças que os haviam perseguido até ali finalmente se dissipassem. Olhando para Isabela, ele disse: "Não foi apenas o apoio deles que nos trouxe até aqui, mas também sua determinação, sua confiança. Se hoje temos um lar, é porque você nunca desistiu." Isabela, com os olhos marejados, respondeu: "E você esteve ao meu lado o tempo todo, mesmo quando o caminho parecia impossível. Esse lugar não é apenas nosso sustento, é a prova de que conseguimos construir algo maior do que sonhamos." Eles se abraçaram, emocionados, sentindo que a vitória representava o ponto culminante de uma jornada longa e desafiadora. Aquele momento foi decisivo, consolidando não apenas as conquistas financeiras, mas a solidez do relacionamento que, apesar de todas as dificuldades, havia se tornado mais forte e verdadeiro. Finalmente, após meses de luta, ambos se sentiam em paz e prontos para viver plenamente o futuro que construíram juntos. O encerramento de um ciclo e o início de uma nova fase. Após o sucesso da feira e o alívio da dívida quitada, Isabela e Rafael puderam, enfim, desfrutar da tranquilidade pela qual tanto lutaram. O pequeno negócio, que começaram como uma forma de sustento, transformou-se em um empreendimento que representava a essência do casal: esforço, resiliência e colaboração. A horta e as colmeias, que antes eram apenas meios de produção, passaram a simbolizar a jornada de transformação pessoal e de união que enfrentaram juntos. Rafael, que antes buscava no trabalho e no status uma prova de seu valor, encontrou na simplicidade da vida rural uma sensação de propósito e paz que jamais imaginara. Ele sentia que finalmente havia encontrado a verdadeira realização, não em cargos ou conquistas materiais, mas no trabalho compartilhado e no apoio mútuo que construíram. Ao lado de Isabela, Rafael entendeu que o verdadeiro sucesso estava em cada vitória alcançada em conjunto e na contribuição que agora ofereciam à comunidade que os acolheu. Isabela, por sua vez, viu em sua experiência com a vida no campo uma missão renovada. Continuou a lecionar na escola da cidade e se tornou querida por alunos e colegas. Além disso, dedicou-se a pequenas oficinas de educação ambiental, ensinando jovens sobre cultivo e sustentabilidade. A vida simples e em contato com a natureza alimentava o amor que sentia pela educação, e ela via em cada criança e adolescente que ensinava uma oportunidade de inspirar e transformar, fortalecendo laços na comunidade.
Com o passar dos meses, o pequeno negócio de Rafael e Isabela prosperou. O casal ampliou a variedade de produtos e começou a vender em outras cidades da região. A expansão trouxe novas responsabilidades, mas também a possibilidade de contribuir ainda mais para a comunidade. Rafael e Isabela decidiram contratar moradores locais para ajudar na produção e no manejo das colmeias, o que gerou empregos e dividiu com outros o sucesso que alcançaram. A cada nova venda e a cada dia de trabalho, eles se lembravam do quanto foram ajudados e do quanto era importante retribuir. Isabela e Rafael estabeleceram um fundo de apoio aos empreendedores locais, doando anualmente parte dos lucros para financiar novos pequenos negócios na região. Esse gesto não era apenas uma forma de ajudar, mas também de inspirar outras pessoas a acreditarem em seu próprio potencial de mudança. Uma nova promessa e um legado. Em uma noite especial, durante a celebração de um ano de sucesso do negócio, Isabela e Rafael organizaram um jantar na praça para agradecer à comunidade pelo apoio inestimável. Convidaram amigos, vizinhos e parceiros que acompanharam a trajetória e que, de alguma forma, contribuíram para que chegassem onde estavam. A noite foi repleta de sorrisos, histórias e lembranças, e Rafael, em um momento de emoção, levantou-se para fazer um brinde. Todos os olhares se voltaram para ele, que, emocionado, disse: "Estamos aqui hoje porque tivemos o apoio e a confiança de cada um de vocês. Este lugar é mais do que nosso lar. Ele é um pedaço de cada pessoa que acreditou em nós e nos deu forças para recomeçar. E agradeço especialmente a Isabela, minha companheira de vida, que acreditou em nós até nos momentos mais difíceis. Que este seja apenas o começo de uma vida que construiremos juntos, com amor, respeito e dedicação." Isabela, tocada pelas palavras de Rafael, respondeu: "Rafael, tudo o que enfrentamos nos tornou mais fortes, e hoje sei que podemos enfrentar qualquer desafio. Estaremos sempre lado a lado, porque o amor verdadeiro nos ensina a crescer, a perdoar e a perseverar." Eles brindaram sob aplausos e risos, rodeados pelas pessoas que tornaram aquela história possível. Isabela e Rafael entenderam que haviam conquistado muito mais do que imaginavam. Uma vida com propósito e uma rede de amigos que era, para eles, uma verdadeira família. O tempo passou e Isabela e Rafael continuaram a se dedicar ao lar e ao negócio que construíram. Mais do que um trabalho, aquilo que faziam juntos era uma fonte constante de orgulho e realização. Eles haviam superado não apenas os desafios financeiros, mas também as dúvidas e medos internos, transformando o que um dia fora incerteza em uma fonte de força. Essa trajetória os levou a uma compreensão profunda da vida, da resiliência e, principalmente, do significado de união. A vida no campo trouxe também uma nova relação com o tempo. Para Isabela, cada estação agora era um ciclo de aprendizado. Ela via nas mudanças da natureza o reflexo das próprias transformações internas e percebia que os desafios que enfrentaram juntos tinham sido como um inverno rigoroso, necessário para que ambos pudessem florescer em uma nova primavera. Rafael, por sua vez, aprendeu a valorizar as pequenas conquistas. Cada novo broto na horta e cada colmeia bem-sucedida era para ele um lembrete da importância de persistir e de valorizar o presente. Passando adiante, as lições aprendidas, com o crescimento do negócio e o compromisso em apoiar a comunidade, Isabela e Rafael se tornaram uma inspiração para muitas pessoas da região. Jovens e famílias procuravam o casal para aprender sobre cultivo sustentável e para ouvir suas histórias de superação. Isabela, que sempre fora apaixonada por ensinar, encontrou na comunidade uma nova sala de aula. As oficinas que oferecia aos jovens eram muito mais do que lições sobre cultivo. Eram oportunidades de transmitir valores como resiliência, paciência e amor pelo trabalho. Rafael, que antes nunca pensara em ensinar,
começou a participar ativamente das oficinas e eventos organizados por Isabela. Ele compartilhava seu conhecimento com entusiasmo e notava que, em cada ensinamento, estava deixando um pouco de si. Percebeu que, ao longo dos anos, seu próprio crescimento pessoal havia se tornado um legado que agora ele tinha a oportunidade de passar adiante. O casal entendeu que a história que construíram juntos era muito mais do que uma trajetória pessoal. Era uma história de superação coletiva que pertencia a todos que contribuíram e que também inspirava cada pessoa que a conhecia. Um futuro repleto de promessas. Certa manhã, ao caminhar pela feira da cidade, Isabela e Rafael foram surpreendidos por um grupo de crianças que haviam participado das oficinas. Com sorrisos no rosto, elas entregaram ao casal uma pequena planta, dizendo que gostariam de vê-la crescer ao lado de todas as outras na horta. Emocionados, Isabela e Rafael aceitaram o presente. E ao plantar a muda, sentiram que, assim como aquela planta, o amor e o respeito que cultivaram na comunidade cresceriam e floresceriam, tornando-se parte viva do legado que deixavam. Naquela noite, enquanto olhavam para a horta iluminada pela lua, Isabela e Rafael refletiram sobre o quanto tinham mudado desde que deixaram São Paulo. Não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela transformação interna que o amor e o compromisso trouxeram. Eles se abraçaram sob o céu estrelado, com o coração repleto de gratidão e a certeza de que, qualquer que fosse o próximo desafio, estariam sempre juntos, lado a lado. Não deixe a história de Isabela e Rafael acabar aqui. Comente o que mais te inspirou. Compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem de esperança. E lembre-se, juntos podemos enfrentar qualquer desafio. Curta e siga para mais histórias que aquecem o coração e inspiram novos começos.